Bem-vindos a mais um episódio do Band News FC. Eu sou Ana Beatriz Tavares, mais conhecida como Bia, e hoje comigo estão Rafael Alves. Se apresenta, Rafa. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Rafael Alves. Hoje com a gente também tem o Lucas pra gente falar muita coisa sobre futebol carioca, muita novidade, muita coisa aconteceu, já teve 2 rodadas e tem um líder, né? Com certeza, o líder é o Fogão. Eu sou o Lucas Lóio. E vamos falar aqui agora um pouquinho do Botafogo? Vamos que vamos? Com certeza. 100% no campeonato, 2 rodadas, 2 vitórias e destaque pra ele, né? Mas antes, vamos rodar a vinheta. É líder, 100% líder o Botafogo no Campeonato Carioca, 2 jogos, 2 vitórias de destaque pra ele. Jefinho. 2 gols, 2 jogos. E tem se mostrado importante pro Botafogo nesse começo de temporada. Eu achei que foi uma ótima contratação do Botafogo. Ele chegou pra dar muito destaque ali pro ataque do Botafogo. O Botafogo que vinha, né, de uma temporada passada muito bem. E aí teve aquelas inúmeras pedras no sapato, vamos dizer assim. Né? Aquele jogo do Palmeiras que foi emblemático, tava ganhando, era uma esperança pra torcida. E aí, bum, do nada, um apagão, o Palmeiras ganhou, acabou ganhando o Brasileiro. A torcida tá cobrando, né, Rafa? Isso. A gente tem registro de algumas vaias durante os jogos, alguns jogadores específicos, como o Marlon Freitas, que tem o lance da piscadinha, mas eu acho que... Isso é normal, é a pressão da torcida. E eu acho que a torcida E é tem todo super o direito válido, também. acho que é Com super certeza. válido. Super válido, cobrança. Faz parte do futebol e é isso. O Campeonato Carioca é um campeonato diferente. O Botafogo chega com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos. A gente tem alguns destaques. Eu acredito que a presença do Alexandre também na lateral esquerda me agradou muito vendo ele jogando por ali. Dá um reforço melhor para o Botafogo. Além do primeiro jogo, o Madureira também fez um bom jogo, conseguiu criar grandes oportunidades. Sim. E Deu uma pressão, né? Deu uma pressão no Botafogo no segundo tempo. É normal, A o gente time comentou no cansou. outro episódio, os times menores, de menor expressão, eles estão se preparando exatamente para esse momento. Os times maiores estão chegando. O pessoal ainda tá em em adaptação de então entrosamento de elenco, né? Isso aí. Exatamente, vão ser jogos difíceis. E é exatamente isso que o Botafogo tem se dado bem. O importante é pontuar também, para dar confiança para os jogadores. E tem... Não repetir o que aconteceu no ano passado com o Botafogo. Exatamente. E aí, em falando em se dar bem, uma coisa que o Botafogo não tá se dando bem é nos anúncios, né? A gente teve uma gafe, que foi o anúncio do lateral... Wilson Manafá. Exatamente. Que vinha, e aí do nada não vinha, e aí apagou o post, e acabou dando... Que não vem mesmo. O Botafogo já anunciou que ele não vem. Mas falando da gestão, eu não acredito que a gestão tenha agido de forma errada. O valor estava acertado, o clube tentou alterar o valor. Mas não estava assinado. Você não, pode sim, anunciar sem o anúncio. Realmente foi uma gafe do Botafogo. Tava tudo certo ali, Isso o pessoal achou que ele fosse fechar o fora contrato. do Rio agora. Sim. O Corinthians anunciou o Lucas Veríssimo, a renovação, e acabou que o Lucas Veríssimo não vai mais pro Corinthians porque ele vai para outro time na Arábia. Faz parte. Eu acho que o Botafogo nesses 2 jogos é bom pra já dar confiança pra torcida, a torcida voltar também aí a sempre aos estádios, que nem fez no ano passado a torcida do Botafogo, e teve aquele entrosamento, né, do Tiquinho com o Jefinho, os dois com muita velocidade, passes jogaram incisivos, muito jogaram bem muito juntos. bem O Júnior juntos. Santos também jogou muito bem no segundo jogo contra o Bangu, Sim. que foi 2-0 pro Botafogo. Então tem tudo pro Thiago Nunes conseguir ajeitar esse time bem para ter um ano mais tranquilo, eu diria. É isso aí. Vamos passar pro Fluminense, então? Claro. Vamos começar então. com a provocação, né? Vocês viram que o marketing do Fluminense está afiadíssimo. E provocou justamente o Botafogo. O Botafogo, exatamente. O Fluminense que aí apresentou essa semana o Gabriel Pires, né? O meia, o novo contratado do Fluminense. E também tá aí nessa nuvem. Não vamos dizer assim que vai ser uma gafe, mas tá numa nuvem. O Douglas Costa foi... Tem tudo para acontecer, né? Tem tudo, tá tudo acredito. acertado, né? Em palavras, ele vem ainda pro Rio para poder assinar o contrato e fazer a avaliação médica. Então, acredito que vai ser uma contratação realizada do Fluminense, mas não sei se a torcida deu 100% de apoio a essa contratação. É uma contratação polêmica. Ele é um cara que joga, mas ele... Potencial ele tem. Exatamente. Mas tem o John Arias, né? Não, experiência, a experiência fala. O cara de seleção brasileira, Experiência que o Fluminense fez, mulher. 33 anos. Passou de 30 anos, o Fluminense contrata. Menino, Não pode dar não mole. faz uma coisa dessa. Não, mas Mas eu deu acho certo que ano passado. Dá certo, Sim, exatamente. sim, o esquema sim, que o sim. Diniz joga, um esquema arriscado, um esquema que precisa ter jogadores que saibam que, vou errar aqui, beleza, mas no próximo jogo continuar mantendo a pegada, continuar jogando com a linha baixa, trocando passe. É o esquema do Diniz, E o cara. Diniz que teve muita força nessa contratação, né? Que ele e o Fred interferiram, né? Ele ia pra Turquia, para um time da Turquia. E aí o Diniz e o Fred interferiram ali e ele acabou aceitando a proposta do Fluminense. Ele tinha também uma proposta para o Corinthians.
que em valores era bem superior à do Fluminense, e acabou escolhendo vir para o Tricolor. Acredito que ele tem tudo para dar certo na mão do Diniz. Agora, se a torcida aceitou 100% bem, eu já não sei. E o Fluminense tem uma mescla interessante com os jogadores da base, que sempre sobem, tá aparecendo o Isaac agora, que tá se destacando no futebol carioca. Também. Jogou muito. O Lelê não é da base, mas ele veio do Volta Redonda, se destacou no Carioca. É a lei do ex, né? É isso aí. E deixou o dele registrado também. Deixou nos 2 jogos, igual o Jefinho. A única coisa que eu percebi, assim, nos jogos do Fluminense é que o Marcão, que tá hoje como interino, né, já que o Diniz tá de férias, ele tem demorado muito pra trocar, pra fazer substituições. E eu acho que isso tá implicando um pouco no rendimento do jogo, assim, na fluidez do jogo. Até porque no jogo contra o Volta Redonda, o time tava cansado, o empate aconteceu, e aí o Marcão poderia ter, antes desse empate, que foi bem no finalzinho do jogo, o jogo estava praticamente ganho, ia ser uma vitória magra, mas o Marcão poderia ter interferido ali e ter colocado algumas peças de recomposição para dar um pouco mais de gás e velocidade. E quem sabe não conseguir um segundo gol. E já agora contra a Portuguesa, que foi lá em Bangu, no Moça Bonita, o Fluminense ganhou uma vitória de 2-0, mas... 2-1, mas... Então, foi exatamente isso que eu ia falar. O gol da Portuguesa veio no final. E foi um gol, assim, que se o time tivesse um pouco mais leve, não tivesse tão cansado, o jogador da Portuguesa não teria infiltrado tão bem. Ele fez um golaço, que o Vitor Eudes, que era titular, acabou não conseguindo pegar. Um bom jogador, Ronaldo, da Portuguesa, que acabou fazendo gol, entrou bem no segundo tempo. Sim, entrou muito bem. Muito destaque para ele. E falando da defesa do Fluminense, o Fluminense vendeu o Nino, como a gente falou no último episódio, e... Precisa contratar. Exatamente. Nos 2 jogos contra times de menor expressão, o Fluminense sofreu gols. Sim. Óbvio que ainda não é o time titular, não dá todo mundo, tem gente de férias ainda, mas... Mas é uma característica de exatamente, que, tipo, na realidade, um alerta. De, tipo, precisamos colocar alguém... E é difícil, porque o Nino era muito bom. Você ter alguém à altura do Nino é difícil substituir. Mas o Fluminense tem que buscar. É difícil você ter um cara... Não é à toa que ele foi pra Europa, né? Exatamente. Assim, a gente acredita que o Fluminense precisa contratar. Tem uma galera da base do Fluminense também que é muito boa, que dá pra subir, dá pra trabalhar. Sim. Tem o caso também do Felipe Melo, já tá com a idade avançada e tudo mais. Vai ter que se aposentar. Exatamente. Então, tem que buscar alternativas. O Diniz vai ter que pensar mais um nome aí, pelo menos pra zaga do Fluminense. Acredito que o time do Fluminense tenha perdido um pouco do ritmo no jogo, porque início de temporada, o jogador fisicamente ainda, sim, como a gente já comentou aqui, a Portuguesa já vinha se preparando antes para isso e faz parte. E é o campeonato da vida desses times de menor expressão, né? Então eles só têm esse campeonato para jogar aqui do Rio. Então, até o Olaria, né, se classificou para a Copa do Brasil, vai jogar a Copa do Brasil. É um time de muita história do Rio, né? Muita história, e tem... poder alcançar isso é muito importante para eles. Até para destaque, né? Muitos jogadores tentam buscar essa alternativa para poder colar em algum time maior, por exemplo, que nem foi o Lelê no passado. Sim. E a gente tem a molecada do Flu dando gás e jogando bem. O Isaac jogou muito bem. Muito bem. E já que a gente está falando de base, a gente vai abrir aqui um parênteses para informar, né, vocês que estão nos assistindo, que hoje tem seleção pré-olímpica. Às 5 da tarde. Então, 2 jogadores da base do Fluminense estão, que é o Alexander e o John Kennedy. Eles estão aí para tentar essa vaga olímpica. No Vasco também tem 2. Né? Tem o Marlon Gomes, o Gabriel Peck e um ex-Vasco, o Andrei Santos, também tá lá. Eu acho que é uma boa seleção também. Tem ótimos jogadores de bastante destaque aqui no Rio. O Hendrick, no Rio não, no Brasil, né? O Hendrick voando e tá na seleção pré-olímpica. Fontes minhas da seleção afirmam que o Hendrick jogou com o John Kennedy um do lado do outro no jogo treino. Coisa linda, hein? Sensacional. Que os dois juntos vão dar trabalho. Eu acho essa seleção sub-23 do Brasil muito boa. Essa pré-olímpica, a galera vem muito forte. Acredito muito que o Brasil possa buscar de novo aí as Olimpíadas. Seria o tri-campeonato, né? Seria o tri-campeonato, com certeza. Eu acho que tem muita chance. E já que a gente tá falando de destaque, vamos para amistosos? Tivemos amistosos no Flamengo. É isso aí. E no Vasco. Vamos falar de quem? Vamos pro Flamengo primeiro? Bora pro Flamengo então. Começar falando do amistoso do Philadelphia e Flamengo. Foi um grande jogo, vou te falar, nos Estados Unidos. Também. Golaço do menino Cebola. Cara, o Cebolinha tem se destacado bastante no time do Tite. Eu acho que ele foi uma boa contratação que não... Né, confiança. Eu acho que essa seria a palavra certa. Eu acho que também faltou confiança do treinador
Que é o Tite que pode dar Que essa é confiança. exatamente E que ele teve precisa. na seleção também. Teve ele na seleção, ele foi campeão e um dos maiores destaques da Copa América, 2019. vencida aqui no Rio. Isso aí. Jogadaça do Cebolinha no jogo contra o Philadelphia. O Gerson também participou da jogada. Foi uma tabela 3 vezes seguida entre os dois ali, de pegar a bola, o Cebolinha dá o tapa primeiro de trivela pro Gerson, o Gerson segura e espera o Cebola passar. Então assim, dá pra ver que tá tendo um entrosamento maneiro ali, sabe? Que o Tite tá colocando esse time, que provavelmente será o time titular daqui pra frente, mas ainda tem muita coisa pra rolar, Muita com coisa. alguns nomes já importantes, que é o Luiz Araújo, que é o próprio Pedro jogando ali na frente, sendo um cara de E tá referência, jogando bem. fazendo gols, entendeu? Falando agora do jogo contra o Dax, o Pedro fez um baita gol, aquela Foi tiradinha de perna foi direita. um jogo, assim, que eu não esperava que fosse uma vitória tão grande. Porque ele fez 4 gols, né? E Não- envolve muito isso. O Flamengo foi jogar em Manaus, preço do ingresso caro. Então os jogadores sabem da presença importância aqui, que a importância precisa. do jogo. E Por que mais que você- seja jogo de carioca, o valor do ingresso sendo alto, o time vai ter que jogar, cara. Independente também, se for barato, o time tem que jogar, tem que o mesmo comprometimento. E a oportunidade que às vezes a torcida do Flamengo tem em Manaus de poder ver o time jogar. Sim, e eu acho que isso também é uma coisa da diretoria do Flamengo, né? De todos, acho que as 5 primeiras ou 6 primeiras rodadas vão ser fora. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Exatamente. Vão Norte e ser- Nordeste do Brasil eles receber jogos do vão- Flamengo. Isso, eles vão É uma oportunidade. proporcionar Essa a oportunidade. O que, oportunidade. que vocês acham disso? Eu acho muito bom, porque... Aproxima o torcedor Aproxima o torcedor que tá e eu tão acho que distante. agora o Flamengo precisa muito da torcida. Uhum. Eu acho que durante o ano passado, né, que foi um ano sem títulos pro Flamengo, a torcida cobrou muito, já que era um time vencedor. E eu acho que são características de torcidas totalmente diferentes a comparação que eu vou fazer. Mas a comparação com a torcida do Vasco é assim, eles precisam dessa identificação. Porque o torcedor do Vasco, ele não abandona o Vasco em hipótese alguma. O Vasco pode estar na Série B, eles estão lá. O Vasco pode estar voando no Brasileiro da Série A e eles estão lá. E eu acho que isso falta um pouco pro torcedor do Flamengo. Porque, principalmente, pelo Flamengo ser um dos times cariocas que mais tem torcidas espalhadas no Brasil, é muito bom uma oportunidade dessa. E eu achei interessante também, pensando aqui, o Flamengo escolheu cidades que não recebem o Flamengo tradicionalmente. Isso aí. Manaus, Natal, Paraíba, né, João Pessoa, no caso. Sim. Então são cidades que não recebem, por exemplo, nem como visitante. O torcedor não tem a oportunidade de ver o Flamengo de perto. Exatamente. É interessante isso. Diferente até de Brasília. Tem muitos jogos do Flamengo no muito, Brasileirão em Brasília. Exatamente. Ou então no Espírito Santo, que até rola também bastante jogos. Mas eu acho que isso foi uma boa iniciativa da diretoria do Flamengo. E além dessa boa iniciativa, teve uma ótima iniciativa que o Flamengo estreou o garoto Dela Cruz, né? E Isso. jogou bem, né? E jogou bem bem. contra o Philadelphia. Teve até uma falta que ele bateu muito bem. Ele que é especialista em bola parada, que é um nome diferente pro Flamengo. O Flamengo Sim. tem esse problema com bolas paradas. Desde o Andrés não vinha tendo boa efetividade. Assim, a Arrascaeta até chegou a fazer um gol de falta durante o Campeonato Brasileiro, ano passado contra o Atlético Mineiro. Fez também no Carioca um gol de falta. Mas não é aquela mesma constância que o Flamengo sempre teve bons batedores de falta na sua história. Falando em batedor de falta, um dos maiores destaques da história do Flamengo, o Zico. Gabigol fez uma promessa pro Zico, uma aposta. Isso. Se ele fizer 35 gols, o Zico tem que pagar o jantar. Mas Se ele não será- fizer, ele paga o jantar pro Zico. Acredito que faz Mas sim. será, Será que que faz consegue? do banco? Eu acredito. Não, acho que o Flamengo vai rodar bastante o time. É muito jogo no ano. O Flamengo joga muita coisa. Então, São assim, vários campeonatos, né? vários campeonatos. No ano passado, o Pedro jogou muito mais os jogos do Brasileiro. Isso é um ponto a se destacar também. Os jogos do Brasileiro não tem a mesma pegada de jogo de eu acho que mata-mata. são características diferentes também dos jogadores, que o Gabigol, ele chama muita responsabilidade pra ele. Exatamente. Ele tem E é muito decisivo, histórico, tem É. identificação com a torcida vai pedir o Gabigol pra jogar. Com certeza. Ele com precisa certeza. entrar no time também. E ele quer. Ele Exatamente. quer. Ele tá Eu acho querendo que muito. eu acho que é muito também dele mostrar pra torcida que ele é capaz. Que eu acho que ele foi, na última temporada, né? A gente não tem como não falar. Ele foi muito questionado do desempenho dele. E eu acho que o desempenho, ele tem muito a falar que, pra torcida, assim, tipo, eu estou aqui. Eu também faço parte daqui. Até porque ano passado foi um campeonato sem títulos do Flamengo, né? Exatamente. E quem também tá querendo muito, se mostrou interessado, foi o menino Payet, né? Isso Chegou, aí. já fez Fininho. gol. Golaço. Golaço. Tá fininho, fez um 8 golaço. quilinhos a menos, 8 tá quilos é muita bem. coisa. Pra até É muita pré-temporada, o É cara tá muita disposto. coisa. Ele tá Disposto disposto a mostrar que ele veio pra agregar.
Isso. Eu acho que... O Vasco fez 2 jogos fora, né? Também pré-temporada, assim, diferente do Flamengo, que fez nos Estados Unidos. O Vasco foi até o Uruguai. Campeão. 2 títulos do Vasco, hein? Aí, 2 já taças. começou o ano com o pé direito. Gostou. E vamos supor que o Vasco fez 4 jogos, foram 3 vitórias e 1 empate. 2 vitórias magrinhas, mas com um time em testes mesmo. O Ramon Dias usou esses 2 jogos fora até no Uruguai. Destaque do primeiro jogo, né? Que no segundo tempo ele trocou 9 peças. 9 jogadores, que é exatamente para testar a variação tática. Pré-temporada é pra isso, gente. Exatamente. Pra ele conhecer de também. teste. Tem que conhecer colocar, essa galera toda. Botar a molecada colocar pra jogar. Isso aí. E Exatamente. quem ficou no Brasil mostrar vontade para ele para conseguir uma vaga no time também. Como é o caso do Orejano, que é uma polêmica que tá na torcida do Vasco, se ele vai ficar ou não. Isso é a vontade que tem que partir dele também, porque ele que pediu para sair do Vasco, que não, falou que não quer ficar, mas é caro, e não, o Vasco pagou quase 20 milhões de reais para ele vir ao Eu acho que ele fica Vasco. no Vasco. A saída do PEC também é um ponto a se pensar. Sim. O Vasco não vai liberar ele fácil assim. Entendeu? A não ser que seja uma proposta muito boa. Muito boa, Entendeu? Mas ele é um cara que ele tem um futuro bom, com certeza. Ele é um Foi baita muito jogador. bem nos E 2 ele jogos. foi muito bem Deu nos dois assistência, 2 E fez um assistências e um golaço. gol. Fez um golaço. E o jogo Muito bonito o gol. do Vasco, o jogo contra o Sampaio Correia no domingo, foi um jogaço. Jogaço. Tipo, eles estavam o tempo inteiro buscando, eles estavam criando. Então eu achei que eu assistindo, tive a impressão de que o jogo, o time tava pra agregar e pra mostrar pra torcida de tipo assim, ó, a gente tá aqui garantindo o nosso, o pessoal tá lá no Uruguai garantindo deles, e quando juntar todo mundo, a gente vai alavancar o time. E o que a gente falou, né, eu principalmente comentei no episódio passado, que eu achava que o Vasco precisaria se manter, né, pra ficar ali no meio da tabela e tal. E ele tem mostrado características de que ele quer alcançar títulos. Tem chegado bons jogadores no Vasco. Sim, são boas contratações. muito certeiras. Isso, e que jogadores de menor destaque, como David e Rojas, vão compor o elenco bem. O Vasco tem uma base, como a gente falou no episódio passado, que vai se consolidar com o passar do tempo. A janela fica aberta até março. Mais jogadores vão chegar. E eu acho que tem tudo para ser um ano tranquilo, diferentemente do ano passado, de muito de sufoco e safar na última rodada do rebaixamento. Esse ano eu acho que vai ser um ano bem mais tranquilo, com um técnico que permaneceu, conhece os jogadores, tem montado o elenco junto com o diretor Alexandre Matos, do jeito que ele pensa o futebol. Tem esbarrado em alguns pontos, foi 777, que não tem conseguido os jogadores que ele quer, depende da aprovação, depende. Mas eu acho que tem uma base e que vai sendo construída para um campeonato brasileiro sem sustos. Porque o Vasco não tem campeonato sul-americano. Quem sabe sonhar ir longe na Copa do Brasil também. Exatamente. O que a gente pode falar também do Vasco é que o Pedrinho tomou posse. Tomou posse. Então é uma boa janela ali já que o Pedrinho é ídolo do time, né? Ele ganhou a Libertadores em 98 com o Vasco. E ele chega para agregar. Ele falou no discurso dele, né, que era a transparência com o torcedor, que ele ia priorizar. E é um cara que a torcida confia. Exatamente. Eu acho que essa é a diferença. Quando você tem um líder e você tem um ídolo na presidência do clube, você tem essa autonomia diferente de outros caras que têm que chegar, mostrar trabalho. E depende de como vai ficar esse elo entre a 777, o Vasco SAF e o Vasco Instituição. Tem que ver como vai ficar esse elo, porque ficou muito distante na última gestão com o Jorge Salgado. E tem um ponto importante também para esse ano, que é a reforma de São Januário. Dão 2 pontos importantes para o Pedrinho se basear esse ano, que é a reforma de São Januário, que é importantíssima para o Vasco, é essencial. E esse elo com a 777, como vai ficar? E eu acho que o Pedrinho também ele tem uma boa relação para dar confiança para novos jogadores. Então, já você comentou que a janela fica aberta até março. Isso. Ele tomando posse agora, ele tem presença para dar confiança a um possível jogador que o Vasco vá buscar no mercado. Então, hipoteticamente, você indo na Europa, o Pedrinho, com a presença dele, eu acho que traz muito credibilidade, exatamente. E eu tenho certeza que o Alexandre Matos conta com o Pedrinho também. Sim, porque o Vasco e SAF depende do Vasco Instituição e a instituição depende da SAF. Eu acho que vai ser um elo bem importante que eles têm que criar ali para fazer dar certo. Até porque na temporada passada, na gestão passada, perdão, não teve tanto essa entrega. Essa aproximação das duas partes. Isso. Exatamente. E também outra coisa. Quando você tem um presidente que já foi ídolo do clube, como aconteceu com
com o próprio Roberto Dinamite, a ponto de se pensar. Você pode acabar queimando um pouco da imagem do presidente, ou então no caso do Pedrinho, como rolou algumas coisas com o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco. Teve problemas em sua gestão? Ok, acontece. Como qualquer uma. Em outros times também, como no Flamengo, no Fluminense, já tivemos ídolos na gestão do clube. Na gestão do Flamengo temos o Juan, que trabalha muito, é o cara esforçado, diferenciado. No Fluminense tem o Fred. Zico também já foi diretor no Flamengo, entendeu? Até se afastou justamente por causa disso. Então, a imagem do Pedrinho simboliza muito pro torcedor do Vasco. Exatamente. Mas eu acho que com a SAF, esse rusga vai ficar menor. Porque a responsabilidade do futebol não tá com ele. Ele vai ter esse contato com a 777, igual eu acabei de falar, mas acho que não tem esse laço tão grande com a torcida, do possível rusga. Porque a gestão em si do futebol, que é o que o torcedor é apaixonado de fato, está na mão da 777. Exatamente. Sim, o que a gente tem agora, um paralelo, é que o Botafogo tá líder do campeonato. Ele vem seguido de Flamengo, Vasco e Fluminense, fechando... Os quatro maiores estão de fato na frente, como a gente projetou no último episódio. E aí, os próximos jogos. O Flamengo enfrenta o Madureira. Não, Volta Redonda e Portuguesa. Os 2 próximos jogos. Quantos pontos o Flamengo faz nos 2 jogos? 6 pontos. Acredito nas 2 vitórias do Flamengo. Sei que o Voltaço é um timaço também, sempre tá no Carioca, na parte de cima da tabela, disputando grandes coisas. Mas eu acho que essa sequência do Flamengo, e principalmente por fazer esses jogos fora, eu acho que a galera quer mostrar o trabalho também. Então eu acredito que sejam 6 pontos do Flamengo nos próximos 2 jogos. O Botafogo vem seguido de Boa Vista e Sampaio Correia. O Boa Vista jogou bem contra o Vasco. Boa Vista tem um bom time. Um time experiente, um time cascudo. O Sampaio Correia também. Não, o jogo do Sampaio Correia e Vasco começou 2-0 pro Sampaio Correia. Sampaio Correia saiu na frente. O Vasco depois foi lá e conseguiu virar e botou no gol. Mas assim... Eu vou apostar em 4 pontos do Botafogo. 4 pontos do Botafogo? Beleza. Justo. Concordo. E o em relação Vasco ao Fluminense, pega... Vocês falaram do Fluminense? Não, vamos do Vasco. Fala do Vasco. O Vasco pega Madureira na quinta-feira e Bangu no fim de semana. Madureira também jogou bem contra o Botafogo. Deu um trabalho. Deu uma pressão ali pro Botafogo, né? Mas o Vasco tá voltando com o time principal agora, porque voltou do Uruguai. Eu vou apostar em 4 pontos do Vasco também. O Fluminense, eu vou pegar aqui na minha colinha, ele enfrenta o Audax e o Nova Iguaçu. O Audax, que é o último colocado, não pontua ainda. Mas eu, cara, vou te falar... Mas o Nova Iguaçu que deu um trabalhinho pro Flamengo. Deu um trabalho pro Flamengo, pegou a base, pegou a molecada da base, porque o Flamengo tava... Mas mostrou que veio mostrou, pra... sim, time organizado, time Nova Iguaçu organizado. Eu gostei também do time da Audax. Mesmo perdendo de 4-0, tivemos alguns lances, por exemplo, o gol do Varela. Um gol do Varela de fora da área... E o Fluminense ainda sem time completamente titular. Mas eu vi, você vendo o jogo, você vendo 4-0, você viu o Audax em alguns momentos saindo, indo pro jogo, tentando jogar mais aberto, não ficou jogando só fechado. Talvez seja por isso também que tenha tomado os 4 gols. Mas o time do Flamengo titular é muito superior ao time do Audax. Sim. Mas assim, eu gostei da participação do Audax e também do Nova Iguaçu. Achei que o Nova Iguaçu tá vindo bem nesse Campeonato Carioca. Temos também a presença do Boa Vista jogando muito bem. O Bangu ainda não encaixou 100%. Teve até o jogo que o Bangu perdeu, né, pra Portuguesa logo na primeira rodada. Foi 1-0 o jogo de abertura, mas assim, dá pra chegar lá. Vasco e Bangu, né? Vasco e Bangu o jogo. Isso. Eu acredito que seja vitória do Vasco, até por isso também. Chega o time titular. Quando chega o time titular, essa disparidade já fica um pouco maior. Sim. O Fluminense eu acho que uns 4 pontos vão rolar aí. Até porque a gente tem o destaque das partidas, né? Que tem sido, além do Lelê e do Isaac, o Vitor Eudes, que é o goleiro. Ele no jogo contra o Volta Redonda, ele pegou o pênalti e pegou o rebote. E fez também defesas muito boas no jogo contra o... que a gente percebeu, mas ele que deu assistência pro gol do Isaac no segundo jogo. Foi um lançamento dele, que o Isaac disparou e fez o gol. E golaço, inclusive. Golaço, super. Então, o primeiro gol também, ele tava atento na jogada, o zagueiro... eu acho que o Lelê tem que se mostrar... Eu acho que ele também tá querendo mostrar muito por conta do Diniz. De, tipo, o Diniz olhar pra ele com um pouco mais de carinho. Até porque o ataque do Fluminense acaba tendo titulares, né? O John Kennedy, quando retornar, o Cano, o Arias. Então ele também precisa de um gás ali pra ele mostrar pro Diniz e falar, olha, quando você puder, você me olha com carinho aqui, poxa, eu tô jogando tão bem. Então eu acho que ele tá se mostrando muito pro jogo. O que a gente tem agora
são essas próximas 2 rodadas, né? E o Flamengo também joga contra o Orlando City no fim de semana, nesse torneio de pré-temporada que o Flamengo tá fazendo. O Cariocão é na tela da Band e também na Band News FM. Transmissão em 90.3. Exatamente, no Dial 90.3. E a gente vai ficando por aqui, até a próxima. Vamos voltar dando o panorama das próximas 2 rodadas. E é isso. Não se esqueça de compartilhar, curtir o vídeo, comentar, deixar sua opinião, sugestão. A gente tá aberto. Valeu! Até a próxima! Tchau, até a próxima!